malandro, mané. Oi, gente. Bom, a gente tem visto um grande movimento para se discutir questões de gênero, para se discutir os feminismos, e esse movimento tem escancarado ainda mais as disparidades entre homens e mulheres. A gente tem visto também uma mudança no comportamento das meninas, das mulheres. Elas têm cada vez mais tomado para si o controle de suas próprias vidas, têm se empoderado. Mas não temos visto na mesma intensidade esse movimento para se discutir masculinidades. E os meninos, homens, têm ficado fora desse debate. Durante as minhas pesquisas, eu descobri que existem pouquíssimos estudos, espaços e iniciativas que levantam essa bola, se comparado à dimensão dessa questão, né? Algumas informações que eu trago nesse vídeo eu encontrei aí, nessas poucas, porém importantíssimas iniciativas. Pensando que não adianta movimentarmos as discussões só do lado de cá e o lado de lá continuar nos causando os mesmos problemas de sempre. Por exemplo, de que adianta ensinar as mulheres a se defenderem se os homens continuarão se achando no direito de violentá-las? Teremos que nos defender para sempre? A gente quer viver em paz, sem medo. Então, eu achei importante mostrar uma visão feminista sobre as masculinidades, para a partir daí a gente abrir diálogos, caminhos, sem aquele negócio de apontar o dedo, sabe? De ficar na espreita só esperando o erro do outro. Até mesmo porque, numa sociedade estruturalmente racista e patriarcal, não tem como ser isentona, né? De uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, todas e todas acabam reproduzindo o machismo e o racismo. O objetivo maior aqui mesmo é a reflexão. Comecemos então pela conceituação do tema. Masculinidade é um conjunto de atributos, de comportamentos, de papéis geralmente associados a meninos e homens. Traços masculinos incluem coragem, assertividade e independência. Esses traços variam conforme o local e o contexto, e são influenciados por fatores sociais e culturais. Uma ênfase excessiva na masculinidade e no poder, muitas vezes associada a um desrespeito às consequências e às responsabilidades, é conhecida como machismo. Toxicidade é a qualidade que caracteriza qualquer substância nociva a um organismo vivo, ou para uma parte específica desse organismo, como um órgão, um fígado, por exemplo, como um veneno ou toxina produzido por um agente microbiano. Por extensão, a palavra pode referir-se metaforicamente aos efeitos perniciosos de qualquer entidade destrutiva sobre sistemas mais complexos, sociais ou naturais, como a família, a sociedade humana, o ecossistema ou a própria biosfera. Eu vou explicar então o porquê de ter separado o tóxico da masculinidade no título desse vídeo, já que pelo senso comum, um está associado ao outro pelo termo masculinidade tóxica. É perigosa essa associação, porque há o risco de definirmos masculinidade em si como intrinsecamente tóxica. A gente tem feito uma associação imediata de uma palavra à outra. E arrisco até a dizer que chegamos ao nível de acreditar que se a masculinidade é tóxica, normalizou-se e esvaziamos os verdadeiros significados. Se tudo que é ligado à masculinidade é tóxico, a característica de protetor, por exemplo, a capacidade que um ser humano tem de proteger o outro deve ser descartada porque ela está ligada à masculinidade e a masculinidade é tóxica. Seres humanos não devem proteger os outros? Se for destruir tudo que está ligado à masculinidade porque isso é tóxico, o que colocaríamos no lugar? Qual tipo de comportamento os homens poderiam ter para não serem tóxicos nem negativos? Tá aí o X da questão. O negócio não é destruir, e sim desconstruir. Porque o que está imposto é um jeito único de ser homem, um jeito único de ser mulher. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Precisamos descobrir e aceitar outras formas. A proteção, por exemplo. Um homem pode proteger sim uma mulher, desde que ela tenha pedido proteção, e não que ele tenha julgado que ela precisasse da sua proteção por não conseguir proteger-se sozinho. E ele pode proteger outras pessoas e pode permitir-se ser protegido também. E essa é uma desconstrução, porque a toxicidade está na ideia de que eu só posso proteger a minha mulher, mas não posso ser protegido por ela. E agora eu explico o porquê de masculinidades no plural. Assim como no movimento feminista a gente se refere a feminismos, aqui a gente segue a mesma lógica. No plural, porque essa construção é pautada de maneira diferente para cada tipo de homem. A masculinidade construída para os brancos foi criada pelos próprios homens brancos. Embora seja uma construção de maneira geral tóxica, há vários aspectos positivos ligados à masculinidade branca, Que é hegemônica. Então eles são vistos como pais de família, como homens honestos e por aí vai. Já a masculinidade negra e a masculinidade gay não são construídas pelos próprios grupos e envolvem basicamente aspectos ruins, como associar o homem negro ao corpo forte e resistente, que não sente dor ou violento. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não.
jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. E o homem gay como promíscuo. Sem contar a hipersexualização do homem negro, né? As pessoas acham que estão elogiando, mas aí é um processo cruel que o reduz a mero objeto sexual. Esses são Gordon e Lisa. Oi, tudo bem? Tudo. Nossa, como ele é bonito. É, que foi? Você é muito bonito, amor. Obrigado. Oh! Nada mal. Hein, Nelson? É, bom. Então, é verdade? É melhor? Eu? Nossa! Olha quem eu trouxe pra ver vocês. Oh, Aluga! Oh! Que porra é essa? Ah, aí você pode dizer: Então o problema tá com os homens brancos, burgueses e héteros. Os outros grupos são atingidos. Então eles não são tóxicos. gente, vamos lá. Não dá pra falar de masculinidades sem falar do patriarcado. Esse sistema funciona muito bem para os grupos privilegiados, mas ele opera também nos grupos menos favorecidos. Pela história desse sistema, desde que à mulher foram atribuídos todos os papéis que hoje configuram como subempregos, Porque sempre foram executados sem remuneração. E quando aconteceu de serem remunerados, o fizeram da pior forma possível. Pois bem, desde que à mulher foram atribuídas essas funções, até o operário de chão de fábrica, quando chegava em casa, tinha uma empregada para si. Na cozinha, na lavanderia e até na cama. A mulher era designado o papel de reprodução da vida social. Porque se esse trabalhador lá do chão de fábrica não tivesse alimentado, limpo e relaxado, ele seria menos produtivo. Então, o patriarcado é uma estrutura de opressão para todos os grupos sociais. Talvez menos para quem esteja lá no topo da pirâmide, né? ah, mas o feminismo já resgatou as mulheres desse lugar. O que você tá falando ainda? As mulheres saíram de casa para trabalhar, mas os homens voltaram para casa para os afazeres domésticos? Não. E quem continua fazendo? As mulheres, seja acumulando dupla, tripla jornada de trabalho, ou colocando outras mulheres para fazerem isto por elas. Em geral, a gente já sabe, né, que trata-se das brancas dos grupos privilegiados colocando as pretas para cuidarem dos filhos e da casa delas. Ciclo maldito. E o homem que resolveu voltar e ocupar um espaço que desde sempre deveria ter sido seu também, e decidiu ser o dono de casa. Como será que ele é tratado? O vagabundo, imprestável, que não honra a cueca que veste, como pode se deixar ser sustentado? Gente, falar sobre a toxicidade é falar de um jeito de estar no mundo que faz mal. Não é só um jeito individual, subjetivo ou puramente cultural, mas é o jeito como essa estrutura formou esses homens e como esses homens formaram essa estrutura. Numa estrutura patriarcal, as instituições são construídas e comandadas pelos homens. Um exemplo: quem escreve as leis? Quem julga? Quem pune? Homens. Existiu até 2005 a Lei de Adultério, que falava sobre o crime de honra. Se um homem matava sua esposa porque ela o traiu, ele tinha a pena abrandada, se é que tinha algum tipo de pena, né? Porque ele estava defendendo a sua honra. Tratava-se do artigo 240 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Esse artigo foi revogado pela Lei 11.106 de 2005, que tirou o caráter criminoso do ato de adultério. 2005, isso mesmo, gente, 2005. Se a gente vive numa estrutura que não nos permite discutir o que é ser homem, o que é ser mulher, pra quem, por quê, atendendo a quais interesses, o que acontece se mudar? Se a gente não pode discutir, a gente aprende a ser homem e a ser mulher observando alguém fazer e fazendo igual. Quer ver só? Como foi a educação que os homens receberam dos seus pais? Será que era permitido a eles chorar, se expressar, demonstrar fraqueza, sentimentos, pedir ajuda, ser carinhoso, abraçar e dar beijo? Todas essas coisas colocariam a masculinidade em xeque. Quais brinquedos seu pai costumava te dar de presente? Carrinhos, arminhas, bonecos de heróis que lutam lutas sangrentas, videogames com jogos violentos. Como se espera que o homem cresça? Tá aí a toxicidade da coisa. Mas ao mesmo tempo que ela é tóxica, ela é frágil também, porque ela pode quebrar ao menor descuido. Se o Brutus aparecesse de rosa e sentasse de pernas cruzadas, ele não seria mais homem, certo? Vocês sabem quem é Brutus? O Hulk. Se o Hulk aparecesse de rosa, com calção rosa, e cruzasse as pernas, sentasse cruzando as pernas, ele ainda seria o Hulk?
Na cultura machista, não. Ele não seria mais o Hulk. E nem o Brutus seria mais homem. E a gente vive nessa cultura que responde à fragilidade com violência. Contra o outro e contra si. Muito porque essas pessoas não têm ferramentas para lidar com a sua própria realidade. E esse estereótipo de protetor, de provedor, de fonte inesgotável de poder gera os seguintes índices. De acordo com o Tab Wall, 94% das vítimas dos homicídios por arma de fogo no Brasil são homens. 79% dos mortos em acidentes de trânsito no estado de São Paulo são homens. 89% das pessoas internadas para o tratamento de alcoolismo são homens. E eles usam drogas, e eu considero o álcool aqui como droga também, tá? Muitas das vezes na tentativa de se encaixar, de pertencer a algum grupo ou até mesmo para fugir da solidão. E se o que o constitui é o status, é o poder econômico, se ele não tem, ele vai fazer ter na marra. Daí, a criminalidade estar muito ligada ao homem, e por aí vai. Se ele não tem ascendência, ele vai roubar. Se ele se sente desonrado, ele vai matar. E essa obsessão pelo poder vai fazer com que ele mate o outro, mas se mate também. Não é à toa que, segundo a matéria publicada pelo Jornal Nexo, em 2018, 96,3% da população carcerária brasileira é de homens, sendo 67% deles negros. Outra cobrança bizarra. O homem precisa ser o pegador, né? Segurem suas cabras que meu bode tá solto. A mulher, por sua vez, precisa ser a recatada e se guardar para o casamento. Se a mulher tem que se guardar e o homem tem que pegar geral, ele vai pegar quem? Eles vão se pegar entre eles? Essa cobrança pode ser um sintoma da dificuldade que o homem tem de estabelecer vínculos nos seus relacionamentos, de ter algum tipo de intimidade. Ele nunca passa da fase daqueles truques de conquistas para mostrar quem ele verdadeiramente é. Oi, Letícia, né? Ou por causa do mito da liberdade, né? Sabe aquela estampa de camiseta game over pra quem casa? Coisa horrorosa, né? Será que quem tá solteiro é livre mesmo? Será que ele tá fazendo o que quer porque quer ou porque ele foi pressionado a fazer aquilo? Será que ele tem controle dos seus atos? Eu acredito mais na prerrogativa de que quando o homem consegue se relacionar, ele é muito mais livre. Porque aí ele tem a oportunidade de exercer sua capacidade de aprofundamento, de conexão e de autoconhecimento. Toxicidade é violência, é um retrato social, não é uma postura, um sentimento. Ela é péssima para quem a valida no outro, mas também para quem a valida em si. Ela acaba fazendo mal para todo mundo, ninguém sai ileso de uma vivência permeada por ela. Então, gente, sendo um retrato social, para além de questionar esses papéis de gênero, precisamos questionar as estruturas também, porque do contrário, elas continuarão invisíveis pra gente. Continuarão nos moldando sem que a gente se dê conta. E continuaremos levando porrada, sem saber de onde essas porradas estão vindo. Vamos continuar nos deparando com mulheres que reproduzem o machismo, com gays que reproduzem a homofobia e por aí vai. E outra, né? Aí eu, mãe feminista, crio meu filho, um homem não machista, numa estrutura que é, mas é muito machista. Adianta? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a TV também vai criá-lo, a escola, o capitalismo também vai, a religião também vai criá-lo. Adianta ele ter uma inteligência afetiva muito foda e aí chegar lá no mundo do trabalho, onde um profissional de humanas, por exemplo, é super desvalorizado? Eu quero abrir um parênteses aqui pra gente falar da importância das artes e das humanidades. Elas repensam a sociedade e é por isso que governos autoritários como o nosso atual, por exemplo, repudiam essas áreas. E cortaram investimentos em pesquisas. É preciso criar muitos outros espaços seguros para que os homens possam discutir e refletir sobre masculinidades. Para que eles possam falar sobre sentimentos. Porque, infelizmente, o que vemos é que nos círculos de amizades não existe espaço, ou existe pouco espaço para isso. Como você imagina uma reunião de homens? Sobre o que eles falam? Se algum deles tentar se abrir, pedir ajuda, mostrar fragilidade, o que será que acontece? É o gayzinho, a mulherzinha, como se isso fosse uma ofensa. O Dimas, ele quer saber quais as suas referências musicais e o que você vê daqui pra frente com o rap chegando forte e faz um comentário de sacaneando, é claro. E só um comentário, ele não parece o Fred Mercury, só que de barba? Pô, legal. Pô, muito bom. É bom, né? Eu acho, você né? Canta bem, né, Criolo? Você manda bem, cara. Pô, um ícone, né? Ó. Baita artista. Pô. Eu não entendo. Bom, tudo bem. Entendeu? Não viu graça nenhuma. Não tem graça. Tá tudo bem pra mim. Mas Se eu for 10% do que esse cara foi artista no mundo. Já tá ótimo, né? 1% já tá bom pra caramba. Quais as suas referências musicais, Criolo? Pode ser o Fred também. O Fred é uma, né? Fred, Ney Mato Grosso. Uhum. Ícones, né? Que estão Com acima certeza.
de outras coisas, assim, que só esbarram. As coisas que ele tá falando é que os caras são boiola e ele não é boiola, entendeu? É isso que ele falou. Acho que, bom, já que você chegou nesse termo, eu respeito todas as opções das pessoas. Não vou rir, parece que é defeito, né? O cara ser homossexual. Sim, cada um. Eu não cada sou um, homossexual, né, e jamais vou usar como chacota esse tema. Olhando pra tudo o que significa ser homem, eu consideraria ser afeminado um mega elogio. Homens não podem demonstrar afeto por outros homens. Eles demonstram afeto para e por quem? Porque não é para as mulheres. Em geral, eles não olham com admiração para as mulheres. Todas as referências nas quais eles se espelham, que eles endeusam, que eles admiram, que eles ouvem, são outros homens. E aí, o que sobra para as mulheres? Sexo. Que tipo de sexo? O predatório. Que eles aprendem onde? Na pornografia. Porque eles não tiveram com quem conversar sobre sexualidade, ou porque quando eles foram pedir ajuda, os pais entregaram para eles uma Playboy, um vídeo pornô, ou os levaram para o puteiro. E como é um vídeo pornô? É aquela coisa tosca, feita de corpos irreais, de transas mecânicas. Em decorrência disso, toda a sexualidade masculina, quando ela efetivamente acontece, é empobrecida pela ideia de que o pênis é a única parte do corpo exclusivamente sexual que o homem tem. Eles acabam perdendo toda a dimensão desse corpo e não exploram todas as possibilidades que cada parte tem. E olha só que peça a natureza pregou nesse falocentrismo todo. O homem enrijece todos os músculos do corpo fazendo força, menos o pênis. Para enrijecer o pênis, ele precisa estar relaxado. E a falta desse tipo de conversa, de uma educação sexual realmente efetiva, faz mal para os caras, sim, mas é muito pior para as mulheres que se relacionam com eles. E essa visão da mulher como um objeto de posse até, do poder sobre o corpo feminino, resulta na cultura do estupro, nos altos índices de feminicídio e de violência contra a mulher. Nós somos uma sociedade pretensamente heterossexual. E por que pretensamente? Porque nós somos o país do carnaval. A gente espera o carnaval para ser quem a gente quer ser de verdade. A definição de carnaval para a antropologia da cultura é o período de inversão de valores e de suspensão dos prescritivos morais. O carnaval liberta as pessoas para viverem. Não existe heterossexualidade no Brasil. Aí voltemos à frase: toxicidade é violência. Somos o país que mais busca por pornô trans, segundo relatórios do RedTube. Como mulher trans não é mulher para nossa cultura transfóbica, aí vem a resposta violenta e hipócrita. Somos também o país que mais mata pessoas trans neste planeta, segundo o dossiê dos assassinatos e da violência contra pessoas trans. Pelo 10º ano consecutivo. A definição de ser homem precisa ser revista com urgência. E essa revisão será boa para nós mulheres, claro, mas será boa para os próprios homens também. É uma situação em que todas e todos ganham. E assim como nos meus outros vídeos, não tendo a intenção de fechar nenhum assunto, deixarei aqui algumas indicações para continuarmos esta reflexão. E aí, que tipo de homem você quer ser? Ou conviver com?